Então a gente volta, né, às videoaulas agora para um grupo, né, de enunciados, né, que é bastante importante para nós, que são os silogismos, né, e a gente vai discutir a validade de argumento, então nesse caso, né, na forma do silogismo, né, certo? Então, claro, aquela forma aristotélica, né, do silogismo, então, de duas premissas e uma conclusão, né, com três enunciados, né. Volto a insistir, né, a diferença entre os enunciados verifuncionais, né, é o fato deles não terem quantidade, né, com relação aos enunciados categóricos, que têm quantidade, né, se referem à quantidade. Então, os enunciados verifuncionais são aqueles que nós dizemos que são ou verdadeiros ou falsos, né, e os enunciados categóricos são aqueles, então, que nós associamos a todo, a quantidade todo ou a quantidade algum. Nós já trabalhamos um pouquinho isso, mas vale repetir, né, a importância, a divisão importante dessa nova análise, então, pensada a partir do Frege, é justamente dividir, né, em duas grandes categorias as partes do enunciado, né, dos enunciados que são o nosso assunto aí, né, os enunciados declarativos, né, que é a divisão entre objeto e função, né, e claro, a função como aquilo que tem uma lacuna, né, um lugar vazio, né. Então nós temos aqui, né, o quantificador particular, né, a variável x, né, o símbolo de relação m, né, e é assim que nós então construímos essas premissas então do silogismo. Então vamos lá, vou usar aqui alguns, né, exemplos de silogismo. Nós temos aqui três exemplos de silogismo, né. Nós já aprendemos a construir, né, as premissas e a conclusão do silogismo, e inclusive já aprendemos a estabelecer as equivalências, né. Vejamos como é que a gente deve lidar com eles agora, diante de um diagrama de Venn, que agora, em vez de ter 2 balões, tem 3 balões, né? Então vamos lá. Se eu tenho um silogismo que diz todo sergipano é brasileiro, né, todo brasileiro é americano, logo todo sergipano é americano, ora, o que eu devo fazer? Eu devo então converter, né, transformar essa afirmação na língua portuguesa para a anotação da lógica moderna, né? A gente já sabe que essa quantidade todo, né, ó, sergipano, então vai ser um símbolo de relação, né, um termo, né, de relação. Aí nós temos aqui, como a quantidade é universal, nós vamos usar o conectivo lógico implicação. Brasileiro vai ser também um símbolo de relação. E aí então nós construímos a primeira premissa, né? O argumento já aparece na forma de silogismo de modo adequado, a gente não precisa reordenar. A gente vai ver um outro silogismo daqui a pouco que vai ser preciso ser reordenado. Ora, como nós não queremos uma interpretação existencial, nós convertemos então essa fórmula para uma fórmula que use o quantificador particular. Se nós temos um universal afirmado, nós vamos ter então um particular negado. O primeiro termo se mantém o mesmo, trocamos o conectivo lógico, e claro, o segundo termo que está aparecendo aqui afirmado vai aparecer negado. Todo brasileiro é americano, né? Então temos aqui, né, o símbolo de relação, né, para brasileiro e o símbolo de relação para americano, né, BA. A afirmação é universal, né, tá aqui, está afirmado, né, não negado, né? O conectivo lógico é a implicação. Não queremos uma interpretação existencial, então nós convertemos, né? Se ela é universal, a conversão para particular vai fazer com que surja uma negação, já que a anterior está afirmada. O primeiro termo reaparece normalmente. Trocamos o conectivo, né? Deixamos de lado a implicação e vamos para a conjunção. E claro, né, como o segundo termo está afirmado na primeira fórmula, na segunda ele vai aparecer negado. E aí, por fim, né, a conclusão, todo sergipano é americano. A afirmação é universal, está aqui, né?
o termo de relação, né? O símbolo de relação vai ser S, né? E o outro símbolo de relação vai ser A. Então, ó, SX, AX, né? Como é universal em implicação, eles estão afirmados, né? Converto, porque não quero uma interpretação existencial. Então, o que eu vou ter? Transformo o universal em existencial, está afirmado, passa a ser negado, né? O primeiro termo continua como estava, troco o conectivo, né? De implicação para conjunção, e como estava o símbolo de relação estava afirmado, passa a ser negado, então. É o segundo termo aí. Agora vamos lá, né? Fazendo o diagrama de Venn, né? Ora, eu coloquei aqui os dois balões, né? Que aparecem primeiro, são os balões que surgem na primeira premissa, né? E o outro termo, né? Que vai ser o terceiro balão, claro, é o terceiro termo do silogismo aí. O que está fazendo, nesse caso, o que está fazendo o papel de... A primeira premissa, ele não aparece, aparece na segunda como predicado. E claro, é o predicado da conclusão, então é o termo que aparece como predicado da conclusão. Então ele, na verdade, essa seria a premissa maior, né? Se nós quiséssemos saber a figura, nós teríamos que inverter aqui, né? Então essa seria a premissa maior, essa a premissa menor e essa a conclusão. Mas não é esse o objetivo desse exercício, né? Então tá, como é que eu faço o diagrama de Venn? Estão postos os termos aqui, o que eu faço, né? Peguei o primeiro termo, né, que é sergipano, a primeira premissa, né, que diz que todo sergipano, todo indivíduo, se ele é sergipano, ele é brasileiro, ou, dito de outra forma, não existe um indivíduo que seja sergipano e que não seja brasileiro. Ora, a gente sabe, né, pela legenda, né, de não existe, que eu vou ter alguma região vazia. Resta saber que região vazia é essa. Aí eu tenho que interpretar, né, o que está dito aqui entre parênteses. Todo S é B. Então a região que compreende os indivíduos que são só S vai ser a região vazia. Então eu vou esvaziar a região onde os objetos seriam só S. A segunda premissa diz o seguinte, né? Que todo indivíduo, se ele for B, ele é A. Então, claro, a gente sabe, né, que vai implicar também uma região vazia. Que região é essa? Justamente, ó, a região que diz, ó, que esse indivíduo, se ele for B, ele não é A. Então, o que vai acontecer? Agora, como eu tive no primeiro caso, a região que vai ficar vazia é a região dos indivíduos que são somente B. Somente B. Então eu não tenho um indivíduo que seja somente B. Ora, diante disso, feitas a representação da primeira e segunda premissa, eu devo me perguntar, né, se a conclusão decorre naturalmente, né, decorre com força de necessidade, se vocês quiserem, dessas duas premissas. Veja, não se trata de representar no diagrama de Venn a conclusão, não cometam esse engano. Agora, depois que eu representei as duas, que eu interpretei as duas premissas, eu tenho que olhar para o diagrama de Venn e tenho que enxergar a conclusão aqui. Não coloco a conclusão aqui. A conclusão tem que sair daqui naturalmente. O que diz a conclusão? Ora, a conclusão diz, ela prevê uma região, ó, vejam bem, ela prevê uma região vazia também, né? Tá aqui. Ou seja, ela está dizendo que todo indivíduo, se esse indivíduo é S, esse indivíduo é A também. Ou seja, né, o que sobrou, né? O que sobrou? Eu tenho indivíduos S, né? Os indivíduos S, os únicos que eu posso ter, estariam nessa região aqui. Né? Ora, claro, né? Essa é uma região que S compartilha com A. S compartilha com A. Então, de fato, esses indivíduos, né, se eles são S,
Se eles são S, eles são A também. Ou seja, não existe um S, né, um S que não seja também A. Então o argumento é válido.